Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu podcast. Agora é a hora. Hoje eu trago um assunto para você que eu tenho certeza que você vive no seu lar, ou você, se você não vive no seu lar nos dias de hoje, você é um sortudo, mas você vivencia todas as vezes que você sai de casa, se você observar as outras pessoas em qualquer lugar. Por isso que o meu convidado está aqui hoje, porque é o tema que ele aborda, ele é escritor, e ele dedicou uma obra sua, ele escreveu um livro voltado a esse tema, e eu, como profissional de saúde e tão estudiosa, né, de como que o cérebro funciona, integrando a saúde mental com a saúde física e a neurociência, eu sei da profundidade desse episódio, do quanto que ele vai contribuir para a sua vida e para a vida de outras pessoas também. Então eu convido você a assistir até o final, já deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com outras pessoas, porque eu tenho certeza que esse episódio vai contribuir muito para a sua vida. É o episódio 108 e eu trago para você o escritor Wagner Dias, que é escritor paulistano. Ele atua na área jurídica em um importante escritório próximo da Avenida Paulista, em São Paulo, e ele é autor de 7 histórias ambientadas na Amazônia para o público infanto-juvenil. E ele é autor do tema que nós vamos falar hoje, né, de uma obra da Amazon, em que o tema é pandemia digital, o fim da humanidade. Então, quando eu conversei com ele sobre isso, vi a participação dele em outros podcasts, e eu achei o assunto de extrema relevância para trazer para vocês aqui. Entre outras obras, né, Wagner, que você tem, são várias, eu quero agradecer a tua participação aqui, a tua iniciativa com essa obra, porque nós estávamos conversando nos bastidores da sua perspectiva dentro do que você se aprofundou para escrever esse livro, que existe uma estimativa aí de daqui a 5 anos nós teremos o fim da humanidade. Não a nível de exterminar a humanidade a nível de física, né, de acabar com tudo, mas a nível de consciência, de estado de presença, né, de afeto, do aqui e agora, do propósito de vida, de descobrir o que essas pessoas elas vieram fazer aqui, né, com essa ferramenta que tanto nos distrai e que tanto tem a capacidade de adoecer o cérebro humano. Então eu quero agradecer a tua participação aqui no Agora é a Hora. Muito obrigada. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com o teu público que nos prestigia para falar sobre uma temática de relevância global que afeta as sociedades, as famílias do mundo inteiro, que é essa pandemia. Essa pandemia não é uma pandemia de vírus, mas uma pandemia digital. É o vício em telas e agora nas IAs que está invadindo a vida das pessoas e está exterminando aos poucos a humanidade que existe nelas. A humanidade a nível de socializar, né? De perceber o outro, de sentir o outro e de socializar, né? Porque a gente sabe que nós precisamos de convívio, né? De socialização. Até para o nosso cérebro se sentir seguro. Isso é uma coisa que a gente traz já na época dos nossos ancestrais. Eles sabiam que para eles sobreviverem, viverem mais, eles precisavam de grupos, né? Então a gente precisa disso. E o celular, a internet, né, no celular, afasta as pessoas, afasta as famílias. Isso é muito sério. Claro que com a internet a gente consegue levar conhecimento. Eu falo que ela é uma ferramenta democrática em que eu consigo trazer vários profissionais aqui. É através dessa internet no celular que eu estou tendo também a oportunidade de ter você aqui para nos trazer esse alerta, trazer toda a tua experiência, né, dentro das tuas autorias, enfim. Então tudo na vida é um equilíbrio. A gente precisa de conhecimento e o telefone nos possibilita isso, como as IAs também. Mas a gente também tem que entender o lado nocivo disso tudo, para onde que isso está caminhando, porque não existe um equilíbrio, né? Porque as redes sociais, elas têm o algoritmo, né? Eles têm esse intuito, né, de distração. A gente que estuda muito espiritualidade, despertar de consciência, expansão de consciência, é tudo para te distrair. Porque quanto tempo você fica ali, as crianças, os adolescentes,
vendo aqueles vídeos, né? Porque é um sistema que já entendeu como que o nosso cérebro funciona a nível de sistema dopaminérgico, né? Que é uma dopamina imediata. A pessoa fica literalmente viciada. Tem crianças que não conseguem. Eu já ouvi de mães, eu trabalho com acupuntura há muitos anos, né? E tem mães, pais que levam os filhos para fazer acupuntura, para ansiedade, TDAH. E a primeira coisa que eu pergunto, ela tem telefone? Mas por que ela tem telefone com 4 anos? Com 5 anos? Não tem que ter telefone. E eu digo, como que eu vou tratar? Não tem como tratar se não tirar o telefone. E aí eu escuto de mães assim, não, mas não tem como tirar o telefone delas. Você não tá entendendo. Tem surto, não consegue ficar. Por quê? Porque é um sistema dopaminérgico que é o mesmo do videogame. Na nossa época não tinha. A gente tinha que buscar dopamina com o corpo, suando, correndo na rua, né? Dançando, jogando queimada, futebol, subindo em árvore, andando de bicicleta. Então as crianças estão cada vez mais sedentárias, porque juntou o videogame com o celular. Então, conta pra gente sobre a tua obra, tudo que você traz nessa obra, as tuas vivências, as tuas experiências, os teus estudos em cima da pandemia digital. Primeiro começando pelas crianças. Então, a obra, o fator que me inspirou a escrever esta obra foi a minha observância cotidiana. Eu trabalho no escritório aqui do lado da Paulista e eu venho 3 vezes por semana para cá. E eu comecei a observar um comportamento muito recorrente nas pessoas dentro do metrô, né? Que as pessoas não interagiam mais. As pessoas não queriam mais papo. Elas simplesmente, quando entravam no metrô, fone no ouvido, ou vou ouvir música, ouvir a minha série preferida, e se alguém tenta puxar algum assunto, a pessoa simplesmente dá um jeito de escapar daquela conversa, ou pela indiferença, ou finge que não está ouvindo, para não ter que interagir e ficar só ali. Tem gente que anda dentro do metrô, nas dependências do metrô, assistindo série, enquanto anda, enquanto pega escada rolante. Nossa, isso, caramba. Tem. Andando e vendo série. E enquanto pega podendo escada cair. Rolante, podendo cair, podendo atropelar alguém. Nossa. Podendo ficar preso numa porta. Então tudo isso começou a me chamar a atenção. E outro fator também que me chamou muita atenção foi o esfriamento das pessoas. As pessoas estão muito frias, né? Hoje, infelizmente, salvo raras exceções, tudo virou jogo de interesse. E eu noto que essa revolução comportamental provocada pelas telas, na minha opinião, está na raiz de tudo isso. As telas. As telas. A revolução comportamental que ela causou, né? Porque ela mudou completamente a dinâmica das relações. Então, e isso fez com que as pessoas parassem de exercer a sua humanidade, né? Os seus valores, os seus princípios, e começassem a se comportar como máquinas, né? Eu nunca vi, não sei se você concorda comigo, eu nunca vi uma época de tanta indiferença, de tanta frieza humana, como se vê nos dias atuais. E isso me assusta muito, porque as crianças estão sendo preparadas para serem frias. Para serem frias. A não se conectar. Eu vejo assim, as crianças estão sendo preparadas a entenderem, porque elas aprendem por exemplos, né? Uhum. Nós somos programados, né? A PNL nos ensina isso, que nós somos programados até os 7 anos pelos P's. Os pais são os P's, né? Então, tudo que a gente vivencia no ambiente, a gente vai tomando aquilo como verdade, como cultura. Elas estão sendo programadas a não darem atenção à base de tudo, que é a própria família. Uhum. Né? Então, quando elas tiverem os filhos delas, elas vão agir da mesma maneira. Então, eu estava comentando com você que eu estava ontem, assim, quando a gente desperta a consciência, a gente aprende a treinar o cérebro a viver o agora. A ter estado de presença. Esse podcast, ele nasceu disso, esse nome, Agora é a Hora, pra gente treinar o estado de presença, porque o que nos adoece é ir pro futuro e pro passado, não viver o agora. É continuar anestesiado, né? Então, eu tô muito conectada com o agora, eu era muito distraída. Eu não era de estar observando as pessoas, de entrar num lugar e ver os detalhes do lugar, sabe? As cores, eu nunca fui assim uma pessoa... visual, eu sou auditiva, então eu estudo ouvindo, não preciso ver o professor.
é do meu perfil comportamental. Então eu não era ligada, hoje eu sou. Então, por quê? Porque eu tô treinando estado de presença, eu tô observando o que eu tô pensando, porque eu tô no processo de expansão, de autoconhecimento, né? Então eu tenho esse hábito hoje. Eu tenho até que me policiar, porque às vezes a pessoa acha que eu tô olhando para ela, mas é porque eu tô olhando o ambiente. E aí eu comecei a observar, eu tava numa cafeteria, todas as mesas, sem exceção, não tinha um casal conversando. Famílias, que eu te falei, né, que tinham o pai, a mãe e 2 meninos. Um tava no carrinho por volta de 1 aninho, o outro de uns 5 anos. O menino já tava com o celular, a mãe no celular, o pai no celular, o menino no celular, ninguém conversando. E olha que coisa interessante. E quando eu tô com a minha família, isso me incomoda. E eu trabalho com rede social, tudo, mas assim, eu falo, mesa é mesa, refeição é refeição. Não tem que estar com um telefone aqui, né? Os nossos idosos, eu vejo também os meus pais. Meu pai não, mas a minha mãe, porque ele não tem celular, mas a minha mãe também. Eu tenho que chamar a atenção, porque ela tá também. É. Num Natal, Réveillon. Minha mãe. É. Então, isso tá me assustando, porque eu tô treinando o meu cérebro todos os dias, que é o que eu falo muito aqui no podcast, que esse é o segredo da saúde física e mental e vibracional, a viver a presença. E é isso que eu tô vendo. Você sabe que até em atendimento, meus pacientes lá na clínica não conseguem se entregar ao tratamento, eles estão fazendo acupuntura no celular. É porque o vício em telas, o Josiane, está deixando as pessoas muito dispersas. Elas não conseguem mais exercer isso que você acabou de dizer, que é tão importante, que é o estado de presença. E olha, eu vou te falar uma coisa, isso é um fenômeno global, viu? Não pense que é coisa de grandes centros, não. Eu estive no sertão nordestino, eu fui passar o Natal na casa da minha tia em 2023, e lá é do mesmíssimo jeito. 5, 6, 7 pessoas na mesa, cada um com seu celular. Ele não tem, o marido da minha tia não tem, e ele se incomodava. Eu percebia que ele se incomodava. Teve um dia que ele falou assim, nossa, agora ninguém mais conversa, todo mundo na mesa, cada um com seu celular. Então assim, eu fiquei até comovido com o comentário dele, porque eu percebi que ele começou a ficar meio que isolado da própria família. Né? Eu penso assim, que ele deveria exercer a autoridade dele como patriarca e falar, olha gente, na minha mesa eu não quero celular. Se vocês acharem que não dá para vocês, então é melhor vocês irem comer em outro lugar. Você sabe, Wagner, que eu sempre amei viajar de navio. Há muitos anos que eu viajo, né? Eu tenho uma conexão muito grande com viagem de navio. E um dos motivos dos últimos anos de eu amar ainda mais navio é porque não tem sinal. Só se você pagar, e é uma fortuna a bordo. Então é uma coisa que, o meu esposo não tem coragem, porque é uma fortuna. Mas eu vejo pessoas conectadas a bordo, pagando aquela fortuna, porque assim, é um valor exorbitante comparado ao que a gente gasta aqui. E as pessoas estão num navio, em navegação, que tem milhares de coisas para fazer, com a família, pagando internet para não desconectar. Esse ano eu fiz no Natal, nunca tinha passado o Natal a bordo. Cara, Natal, só tinha família, e eu percebi isso ali. E eu feliz da vida de ver ali 2 dias de navegação. 2 dias desconectada, para mim, é uma renovação energética. Com certeza. É uma limpeza. Aí em contato com o mar, com a natureza, com as gaivotas, com a lua, com o sol. É uma coisa assim que eu falo, meu Deus. E aí, olha que interessante, que eu até comentei com você. O meu filho, eu esperei até 12 anos para ele ter telefone. Com 12 anos ele comprou com o dinheiro dele. E ele sempre foi atleta, sempre treinou muito. E ele só tem há 1 ano celular. E nessa viagem, ele tava desesperado. Ele assim pra mim, meu Deus, mãe, 2 dias sem celular, eu tô ferrado. Ele falou isso pra mim. Eu falei, como é que é? 1 ano só que ele tá nesse mundo. Ele falou, 2 dias, ai mãe, compra pacote de internet. Eu falei, não, detox, energético, neurológico. Eu falei pra ele, vai treinar, tem academia, não, vamos pra academia, vamos pra piscina, leia um livro. Eu não senti falta.
porque eu já tenho essa consciência. Mas isso me preocupa, porque é o que você falou. Daqui a 5 anos, como que as famílias estarão? Essas crianças sem nenhuma atenção. É assustador, porque principalmente pelo fato de que essas crianças de hoje serão os próximos adultos daqui a 5, 10 anos. E aí eu fico pensando nos pais e nas mães dessas crianças de hoje, caso venham a precisar desses filhos. Isso. Porque... Você sabe por quê? Que eu vou te confidenciar uma coisa. Uma pessoa chegou para mim outro dia e falou assim: Wagner, ontem eu senti uma dor muito forte no pé da barriga e eu chamei o meu filho. Falei: filho, vem aqui me ajudar, porque eu tô com uma dor muito forte no pé da barriga. Ele estava no quarto do lado, isso já era acho que mais de 1h da madrugada, no celular. Ele falou: já vou. E ela ficou chamando e ele não foi. Olha. Ele não foi. Hoje eu percebo que um jovem de 15 anos, de 16 anos, ele perde uma mãe, um pai. Daqui uma semana é como se ele não tivesse perdido ninguém. Sabe? É assustador isso. E aí eu fico pensando, meu Deus, esses pais estão achando que estão fazendo um bem para esses filhos, presenciando eles com celulares com 3, 4, 5 anos. Eles não sabem o problemão que eles estão cultivando para daqui a 10 ou 15 anos. Um problema que vai acompanhá-los pelo resto da vida. Não se dá celular para criança. Por gerações. Por gerações. Eu separei um estudo aqui, é recente, publicado na revista Pediatrics. Crianças que recebem smartphone antes dos 12 anos têm maior risco de depressão, obesidade e sono insuficiente. E a gente sabe que o sono é o maior remédio do corpo humano. É o maior remédio, não tem outro. Ele vem antes de qualquer coisa, até do exercício físico. Porque o exercício físico sem sono, ele é inflamatório. Entendeu? Porque todo o ganho de massa muscular que a gente fala tanto hoje para longevidade vem através do sono. Então você treina, mas não dorme, você perde músculo, né? Você faz lesão. Então, além da depressão, obesidade, ansiedade, etc., sono insuficiente. Publicação Pediatrics, revista científica internacional revisada por pares. Então foi uma amostra de mais de 10.500 crianças e pré-adolescentes participantes do Adolescent Brain Cognitive, um dos maiores estudos longitudinais sobre desenvolvimento cerebral infantil dos Estados Unidos. Então, os principais achados relatados: maior risco de sintomas depressivos, obesidade, sono insuficiente em crianças com smartphone aos 12 anos, em comparação àquelas que não tinham aparelho. Até os 12 anos, né? A aquisição mais precoce ainda do celular esteve associada a piores indicadores de saúde mental e física na adolescência. Aí tem os autores aqui, instituições envolvidas, pesquisadores de institutos como Children's Hospital da Filadélfia, entre outros, Califórnia, Colômbia e etc. Então é um estudo coordenado pelo Dr. Wan e seus colaboradores. Então, isso é muito sério, porque a gente precisa entender não só esse estudo, né, como dentro a parte dos estudos em convívio, em se socializar, os próprios estudos dentro dessa questão aí dos seres humanos, a nível de relacionamentos, mas a gente também precisa entender que por que uma criança tem um telefone? Porque os pais não têm paciência para cuidar deles. Não é? Exatamente, exatamente. Aliás, você é mãe, você sabe disso melhor do que ninguém. Pai e mãe que realmente quer educar um filho, ele vai ter que fazer papel de chato muitas vezes, não vai ter jeito. Agora, esse pessoal que dá celular para o filho quando ele mal senta no berço, eles não querem ter o trabalho de educar. Aquilo vira meio que uma babá eletrônica. Sim. Então, olha, toma aqui e não me enche o saco. Essa é a principal. E a gente sabe que tudo que a gente desenvolve vem da infância. Exatamente. E esses pais, eles querem ser muito amiguinho dos filhos. Eles não querem ser o chato da história. Por quê? Porque eles não querem ter nenhum tipo de aborrecimento. Eles não querem exercer o papel deles de pai e de mãe.
E aí eles deixam à vontade, só que eles estão construindo um problemaço para chamar de seu. Quando esses filhos tiverem 14, 15 anos, eles não vão ser independentes, eles vão ser apáticos, eles vão ser frios, eles vão ser cheios de transtornos mentais, né? Você mencionou aí uma série de problemas emocionais, também tem o transtorno de ansiedade, que é uma das causas do brain rot. O próprio TDAH. O próprio TDAH, né? O autismo cultural, não sei se já ouviu falar, vai existir também o autismo cultural, que é o autismo em decorrência do vício em telas, né? Ou seja, você está construindo um futuro ser humano cheio de problemas que vai te dar o dobro do trabalho, o triplo do que ele daria agora, né? Eu sempre falo que a melhor coisa que um pai ou uma mãe pode fazer para um filho, sabe, independente dele poder pagar colégio caro, da roupa boa, da escola particular, da curso particular, é uma boa educação. Se você conseguir, nos primeiros 10 anos da vida do teu filho, formar nele um bom caráter, um bom coração, vai dormir em paz, você já cumpriu sua missão. Agora, se você não consegue, nesses primeiros 10 anos de vida dele, contribuir para a formação de um ser humano equilibrado, sensato, de bom coração, você pode dar toda a riqueza do mundo para ele. Você vai ter muitos problemas. E eu vejo isso que você fala até os 10 anos, o pilar dessa boa educação, a atenção. Que é o estado de presença dos pais. Porque não é... eu escuto assim de muitos pais, não tenho tempo. Eu também não tinha. Eu estudava muito, trabalhava muito, sempre trabalhei muito. Hoje que eu tenho já os horários mais flexíveis. Mas era o tempo que eu tava. Então não é a quantidade, é a qualidade. Se você puder ficar com ele meia hora, é isso que vai contar. Se for de qualidade. Porque tem muita mãe que tá em casa o dia inteiro e tá sem paciência alguma. E ela dá o telefone para um bebê. E não é só, a gente acha que é só a questão do celular a nível de rede social. Não, joguinho. Aqueles desenhinhos que os bebês assistem, a galinha pintadinha, tudo aquilo ali já é uma distração. Uhum. Você tá mostrando para aquele bebê que você não tá disponível para ele. Que quem tá disponível é aquele aparelho. Então, para quê? Para que ele fique sentadinho no restaurante e que você não precise ficar se levantando ou pegar no colo, porque dá trabalho. Uhum. Eu falo que eu não quis mais filho por causa disso. Eu tive porque eu falei, se eu tiver que criar do jeito que eu acredito que é o certo, é muito gasto energético. Então, eu tinha que me desdobrar para ser boa profissional e boa mãe. Então, eu só fiquei nele. Então, é isso que os pais têm que ter consciência, né? Porque o que vai determinar essa pandemia digital é os pais terem consciência do comportamento deles dentro de casa. E ninguém é perfeito. Mas a gente tem que entender que alguém deu o telefone para essa criança. Por que ele tem telefone? É isso que eu pergunto. Ele vai sair para você precisar ir atrás dele? Ele é um adolescente? Não, então não tem que ter. Né? Tem que criar atividade, tem que ter rotina e tem que fazer exercício. Eu sigo vários psicanalistas, psicólogos, psiquiatras. Estudo muito isso. Todos voltam para o exercício físico. Eu vi outro dia uma grande profissional que eu admiro falando, né, que criança tem que ter no mínimo por dia 2 horas de exercício físico. Eu até repostei o post dela. Por quê? Porque é um corpo que precisa canalizar energia e tudo tá no corpo. Quando você fala que o menino deixou de atender a mãe, que estava pedindo ajuda pelo telefone, não é porque ele quer de maneira consciente. É inconsciente, porque o corpo é o inconsciente visível. Então, esse sistema dopaminérgico que faz ele ficar na tela e esquecer a própria mãe é a dopamina. O vício está no corpo. Onde que dá abstinência numa pessoa? Não é o corpo? A pessoa tem tremores, suor frio, crê na droga. O corpo pede, porque ele viciou naquelas substâncias, né? E é uma droga, é visto como uma droga. Sim. O algoritmo, né? Tudo que, não só o celular, as redes sociais, os videozinhos curtos, como também jogos. E eu sempre falo, para você regular isso na criança, é bom, o que é interessante? YouTube, aprendizado, vídeos longos, porque vai treinar o estado de presença dela, a atenção.
Agora, a rede social são videozinhos, quanto mais curto, mais vicia. Exatamente. E aí, nos restaurantes, a gente quer comer em paz. Aí deixa no telefone, é óbvio que aquele bebê vai ficar. Mas e essa conta depois? Aí depois vai entrar, vai dizer que tem TDAH, vai querer dar Ritalina, começa a cair rendimento na escola, porque como que ele vai se concentrar para estudar se aquilo não tem dopamina? A sala de aula não tem a mesma dopamina. Daqui que ele ficou horas. Aí chega na escola, como é que ele vai render? Aí fala que a criança é hiperativa. Era isso que ela estava falando no vídeo. Quando você faz exercício, você treina o corpo no estado de presença, você libera a dopamina de maneira gradativa. Então a chance dele ficar no telefone é muito pequena e ele saber diferenciar, né? E isso vai prejudicando tanto o desenvolvimento do indivíduo que ele vai ficando tão problemático que ele vai começando a ocupar todos os espaços da vida daquele pai e daquela mãe. Isso, consequentemente, acaba afetando até o casamento, né? Quem desenvolveu os Androids, os smartphones, sabiam o que estava fazendo. Sim. Né? Eles fizeram tudo isso de forma premeditada para transformar a tua atenção num produto. Né? É isso que eles vendem para os anunciantes, a tua atenção. Sim. Então, assim, se você não entende que a sua atenção é um produto, você vira marionete desse mundo virtual, desse mundo das telas. A tecnologia é maravilhosa? Ela é maravilhosa, ela é uma grande aliada. O problema é o mau uso. Minha obra, ela não condena a tecnologia. Ela condena o mau uso. Sem consciência. Sem consciência. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de viver, as pessoas estão deixando de se desenvolver para viver diante de uma tela. Elas não sabem mais se relacionar. E isso é muito, muito preocupante, porque isso vai deixando o ser humano cada vez mais frio, né? Cada vez mais apático. Mais frio. Isso mesmo, eu vejo dessa maneira. Então é muito perigoso isso. E eu falo para as pessoas, a gente precisa voltar para casa. O que eu chamo de voltar para casa? Voltar a gostar de gente, olho no olho. Tudo bem, eu sei que o celular aproxima pessoas que estão distantes, geograficamente falando. Aí é válido, né, você manter esse vínculo por meio de um WhatsApp. Agora, quem está do teu lado? E aí? Você vai ficar também interagindo com essa pessoa com o celular no meio do caminho? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu brinco com a minha chefe, né? Minha chefe, eu não consigo falar com ela pessoalmente. Eu vou lá na mesa dela, aí eu vou lá tirar uma dúvida com ela tá lá no WhatsApp. Aí quando eu termino de falar, ela fala de novo. Aí eu começo a falar de novo. Ela, peraí um pouquinho que eu tô respondendo aqui. É assim mesmo. E aí eu começo a rir, né? Minha coordenadora começa a rir. Aí o que é que eu faço? Eu volto para minha mesa e chamo ela lá, ela me responde na hora. Ou seja, as pessoas... Ela tá no telefone. As pessoas desaprenderam a se relacionar presencialmente. Tudo é online. Tudo é virtualizado. E é isso que está adoecendo. Adoecendo principalmente as crianças, né? Porque não sabem, elas não têm defesa, elas não têm livre-arbítrio, né, desenvolvido para entender... Elas são esponjas, né? Para entender que isso é ruim para elas. Porque pensa, você... na rua agora, o que você passa no teu ambiente de trabalho. Imagina quando a gente conversa com alguém e essa pessoa não tá te ouvindo. É horrível. É horrível. É horrível. Você se sente... E você é adulto, né? Você já tem consciência de muita coisa. Uma personalidade adquirida, construída. Você tem córtex pré-frontal desenvolvido, que é o lado racional, o lado da balança, o juiz. O cara que pode dizer assim, não é bem assim. Coitado. Vou me colocar no lugar dele, né? É o cara que analisa, não é a criança birrenta, o teu lado emocional. Até os 20 e poucos anos a gente não tem ele. A criança tá totalmente em desenvolvimento, vive em onda hipnótica, onda baixa, por isso que ela é esponja, por isso que ela pula da janela. Não é que ela quer se matar, ela não tem noção do perigo, ela não sabe o que vai acontecer, né? Imagina pra essa criança que o pai não olha pra ela. Ele tá falando com o cliente, a mãe... E ela tá num restaurante, ela não tem outra opção a não ser pegar o telefone, porque eles estão no telefone também.
E aí e essa profissional, ela fala isso. Aí você quer que o psicólogo resolva o problema do teu filho. E não, eu falo que, né, isso daí, eu sempre estudei isso em medicina chinesa, né? Tinha um chinês que falava, tratar criança, tem que tratar os pais primeiro. Antes de você fazer acupuntura numa criança, você tem que conversar com os pais e propor o tratamento energético primeiro para eles. Porque a criança, ela é um sintoma da casa. Eu nunca mais esqueci disso. E foi a minha sorte ter esse conhecimento oriental, porque eu estava grávida do meu filho. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu passei a me entender através da medicina chinesa, né? E tudo isso que eles falavam, os estudos que a gente tem dentro desses padrões psicossomáticos, e é bem isso. Então, o telefone, ele veio para suprir os pais, né? E para suprir os pais. E quando você escreveu essa obra, como que ela foi vista? Até porque é um título forte, né? Com um subtítulo mais forte ainda, O Fim da Humanidade, né? Assusta, né? Porque as pessoas no primeiro momento pensam que é uma extinção física, né? Sim. E na verdade é uma extinção comportamental. O fim de uma humanidade que a gente que veio do analógico e vive o digital conheceu muito bem e ainda conhece, mas que aos poucos a gente vê desaparecer. E aí quando as pessoas leem a minha obra, que elas percebem que é essa extinção, elas não ficam menos assustadas, porque isso assusta, né? Assusta. Isso causa medo. Já imaginou você viver num mundo onde a pessoa vê você agonizando e simplesmente esnoba você, como se nada tivesse acontecendo, né? Ou uma pessoa que acha natural zombar, ridicularizar o sofrimento alheio. Isso é muito comum da gente ver hoje em dia, porque essa revolução comportamental provocada pelas telas está causando isso, né? Principalmente na juventude, nas crianças e nos jovens adultos. Então as pessoas se assustam muito quando vê o título e o subtítulo e não fica muito menos assustada depois que lê, porque elas sabem que isso está muito próximo, né? A gente já está começando a viver essa distopia. Tem já algum estudo que diz, que te dá alguma, você já leu a nível de estimativa de quando que a gente vai começar a perceber uma maior gravidade a nível social, de convívio e relacionamento? Não, eu nunca li nada a título de estimativa. Eu presumo que em 5, no máximo 10 anos, a gente vai ver uma humanidade muito diferente da que a gente porque se a gente for conhece. ver crianças hoje de 5, daqui a 10 terão 15. Exatamente. E é uma idade que já, né, já passa a ser bem difícil para eles. Hoje em dia eu percebo, Josiane, que as pessoas têm elas vivem uma espécie de esquizofrenia digital. Elas preferem viver a ilusão do mundo virtual, a ideia do parecer feliz, né? A ideia de se mostrar fisicamente como não é, do que viver a vida real, né? E se mostrar da maneira que é, e há quem não goste, há quem vai gostar, né? Na minha obra tem um hospital que fica aqui na Rebouças, né, na minha história, chama Hospital Psiquiátrico das Doenças Digitais. E lá tem uma senhora chamada Margarida, que ela desenvolveu uma esquizofrenia digital. Como que é? Ela se apresenta nas redes sociais 40 anos mais jovem. Olha! E ela se apresenta como Lady Di, né? E toda a vida dela social é lá. Meu Deus! Ela namora por lá, ela faz amigos por lá. Esquizofrenia digital. Esquizofrenia digital. Aí as pessoas a protagonista chega lá com o marido, que é psiquiatra, e começa a conversar com ela, né? E a colega do marido, psicóloga, aí começam a tentar bater um papo com ela, interagir com ela. E aí a psicóloga, que é colega do marido da protagonista, fala assim: e aí, dona Margarida? Tudo bem? Eu queria apresentar aqui meu colega, o psiquiatra, a sua esposa, Hannah Campbell. Aí ela conversa um pouquinho, aí ela fala assim pra psicóloga: olha, você sabe que eu não gosto que me chamem de Margarida, né? Eu sou Lady Di. E se vocês quiserem conversar comigo, me procurem nas minhas redes sociais. E quando que ela ficou assim? Então, isso foi em decorrência de uma carência, né? Porque esse mundo virtual, ele também está provocando muita solidão, né? Sim.
E um falso preenchimento de um vazio. Exatamente. Né? As pessoas estão cada vez mais solitárias. Então, por exemplo, uma pessoa na terceira idade que não tem uma vida social legal, ela começa a tentar buscar subterfúgio nessas fantasias. Sim. Para aprender a lidar com isso. Nossa. Eu nunca tinha ouvido falar esquizofrenia digital. A esquizofrenia digital é um termo que é próprio da minha ficção. Mas eu acredito que no futuro isso vai ser diagnosticado. Então, com essas pesquisas, essas tuas análises, as tuas observações, você chegou nesse nome. Eu cheguei nesse nome, porque eu percebo que isso é um comportamento muito recorrente hoje em dia, né? As pessoas tentam se passar pelo que elas não são nas redes sociais. Sim. Né? E acredito que no futuro os profissionais da saúde mental eles vão criar uma nomenclatura, porque isso está ficando patológico. Você entendeu? E na minha obra eu digo que é uma esquizofrenia digital. Lá tem a esquizofrenia digital e lá também tem a esquizofrenia digital congênita. Os bebês que já nascem esquizofrênicos, que não interagem mais com os pais diretamente. Os pais precisam se gravar num celular, colocar na frente dele para ele responder o estímulo, porque ele já veio geneticamente modificado. Isso ainda não é comprovado cientificamente, mas vai saber se daqui a 10 anos, né, não haverá estudos nesse sentido. Sim, pela tua observação. Pela minha observação. Nesse teu processo de escrever essa obra. Exatamente. Agora que a gente vive do ponto de vista social, uma esquizofrenia, a gente vive. Outro dia eu estava na garagem do prédio onde eu trabalho, conversando com um colega de trabalho, e aí uma moça vinha entrando e tinha um carro importado muito bonito, parado assim no canto do estacionamento. Ela veio com a cara toda emburrada, assim, fechada mesmo. Aí ela pegou, tirou o celular dela e fez uma selfie na frente do carro. Na hora de fazer a selfie, ela deu um sorriso assim, radiante. Surreal isso, né? Surreal. Quem viu a foto falava, nossa, que dia feliz que essa moça tá vivendo. Ela tirou a foto, a cara fechou de novo, ela entrou no prédio e foi embora. Mas muitas pessoas vivem isso, né? Vivem. A gente sabe que na internet é uma vida de comercial de margarina. E isso tá gerando muitas doenças emocionais nas pessoas, principalmente nos adolescentes. Porque eles passam a se comparar. Agora, com a era, né, da conscientização do poder do exercício físico, não como estética, mas como longevidade, o poder do músculo, né? Eu falo muito sobre isso com as minhas profissões no meu canal, como órgão metabólico, né, como sendo os grandes maestros para a nossa longevidade, mas a gente tem que deixar claro que não é para fins estéticos, a estética é uma consequência. E nessa era de exposição, né, de trazer consciência através do exercício, muita gente tá subindo, crescendo nas redes sociais porque tem um corpo escultural. E aí posta os treinos e posta aquele corpo, principalmente pessoas mais velhas. E é uma vida, assim, de culto ao corpo, já indo para um lado totalmente estético. E quantas pessoas olham aquelas pessoas e se comparam? Poxa, eu também treino há tanto tempo, eu me esforço tanto, eu não perco peso, eu não consigo chegar nesse abdômen, a pessoa desanima. Né? Eu escuto isso de outras pessoas, outras mulheres, imagina os adolescentes. Pois é. Eu acho a comparação, assim, de uma crueldade. Crueldade. De uma autocrueldade com a própria pessoa, assim, muito grande. Né? Por mais que a gente não esteja satisfeito com o nosso contexto de vida, ou até com a nossa estética, se comparar não é o caminho. Mas é inevitável, né? Para quem está com o sistema dopaminérgico desregulado, que fica muito tempo, o algoritmo já entendeu que olhar o perfil dessas pessoas é uma coisa que te interessa. E ele vai te bombardear disso. Por isso que é muito importante os pais estarem olhando, né? Já que deu o telefone para essa criança, estipular horário. Não é deixar na mão. E ver o histórico, quem ele está olhando, exatamente. Quais são os perfis. E com relação a IA, o que acontece? A gente tem duas vertentes aí. Na nossa época, era muito trabalhoso estudar.
Só que, por outro lado, a gente desenvolveu um poder de neuroplasticidade muito grande. Eu tenho um conteúdo que eu começo a falar que tá no meu inconsciente, tá nos meus arquivos. Eu falo, como pode eu saber esses nomes todos, ainda lembrar dessa matéria? Porque eu não tinha fácil, eu tinha que ir para a biblioteca, eu tinha que usar vários sentidos para estudar, eu tinha que pegar o livro, pesquisar o livro, era assim, tinha que ir no computador da biblioteca, era arcaico o negócio. Aí botar o nome do autor, fazer pesquisa. Aí tu pegava aqueles livros velhos, sentava ali e lia e fazia um resumo. Lembra como que era? O trabalho que era? Você ia atrás do conhecimento. Exatamente. Então, você, obrigatoriamente, por esse comportamento que já começou na pesquisa do computador, você fazia uma neuroplasticidade absurda, né? E hoje eu consigo perceber essa construção no meu desenvolvimento acadêmico, profissional. Com a IA, me ajuda muito, porque hoje eu consigo encurtar tempos de estudo que eu levaria 5, 10 anos, porque eu já entendi como ela funciona, e eu já pego esse banco de arquivos e dou o comando e ela me traz para que eu consiga desenvolver. E a criança e o adolescente que não vai mais em biblioteca e que já tem a IA aqui, ó, na palma da mão dele, ele não vai pensar, porque ele não tem todo esse processo que o cérebro precisa para criar novas conexões. Então, o que faz sentido para as crianças que eu falo? Os pais pesquisarem junto com o filho usando a IA, porque aí você vai ter a proximidade, a relação, o contato, a atenção que ele quer, e ele vai ter a motivação, porque ele vai começar a associar que cada vez que ele busca um conhecimento, ele tem o pai e a mãe ali, ele tem a família perto. Ele vai começar a associar isso com incentivo, eu procuro fazer isso em casa. Mas é complicado, porque eu vejo o meu filho muitas vezes encurtando o caminho por causa da IA. E ele não está pensando. Então tem dois lados aí. A IA, para quem sabe usar e entende dessas questões científicas, ela é excelente. Mas para quem não sabe, ela é um perigo. Ela vira uma muleta, né? Uma muleta. Ela vira uma muleta. A vida do adolescente de 20, 30 anos atrás, ela era muito desafiadora no sentido de desenvolver a sua neuroplasticidade, né? Era. Ela te provocava o tempo todo. Não tinha essa coisa de pegar tudo mastigadinho. Hoje as pessoas estão muito acostumadas, principalmente agora com essa era das IAs, a ter tudo mastigado. Eu já ouvi falar de colegas escritores que escrevem livros por meio de IA. Eu não consigo. Gente, Eu não consigo. Eu vejo a IA a nível de neuroplasticidade, uma dica muito boa assim, que eu ensino pro meu filho. Tento, né, passar isso para ele. Ele estuda o livro da escola. E aí ele faz um resumo do que ele entendeu. E aí ele vai pra IA e grava áudio. Entendeu? Uhum. Ele vai ler pra IA o áudio dele e pedir para ela trazer mais pesquisas em cima daquilo para ele tirar. Aí o negócio vai funcionar, mas ele leu primeiro. Uhum. Ele não foi primeiro nela. E ele deu para ela uma base de dados. Exatamente. Aí ela vai ajudar ele a expandir o Exatamente. conhecimento, a aprofundar. É assim que eu estudo. Esse é um ponto muito poderoso, é uma estratégia de neuroplasticidade muito poderosa. Mas não é isso que acontece nas famílias, porque Não. isso dá trabalho. Dá trabalho. A IA, eu vejo ela como uma eficiente fonte de pesquisa. Ela ajuda muito como fonte de pesquisa. Mas você precisa ter interesse, De estratégia. né? Ter interesse em desenvolver em cima daquilo que ela te dá a título de informações, de ir atrás. E não ficar limitado só ao que ela te dá. Uhum. Agora tem gente que quer que a IA faça tudo, né? Exatamente. Quer que a IA faça Eu tô tudo. vendo aqui as tuas obras com relação à parte de relacionamentos. Tem várias que você escreveu. Tem uma aqui, ó, uma ficção que você pretende lançar em 2026. A ficção literária O Feminicida, a saga de um serial killer. O que te fez buscar e ter essa iniciativa de buscar um tema com relação a serial killer? Porque a gente sabe que quando a gente começa a estudar por cima o comportamento de um serial killer, um dos pontos em comuns é a frieza, Uhum. né? Eles não manifestam empatia, né? Eles têm um comportamento frio. Isso.
E a gente está falando sobre isso, né? Que foi a tua obra com relação à tua base e de observação em cima do celular. E aí você chegou nesse tema para 2026? O que me motivou a escrever O Feminicida foi a violência contra a mulher. Sim. Eu precisava contextualizar isso dentro da ficção de alguma forma. E aí me veio a ideia de criar um serial killer que mata mulheres. Ele tem um histórico de abandono. Isso. Né? E ele já nasceu psicopata, né? E todo esse histórico de vida que ele teve levou ele a desenvolver esse instinto assassino, né? De querer... E você se inspirou em alguma história real? Não especificamente, mas nesse contexto de violência contra a mulher. Que é o que a gente está vendo muito hoje. Que é o que a gente está vendo muito hoje. Que tá demais o negócio. Tá demais. Fora que as estatísticas não alcançam, né? No Nordeste se mata muito mulher. Se espanca muito mulher. Né? E eu quis criar uma obra de ficção abordando essa questão da violência contra a mulher por meio de um serial killer, até para reacender essa discussão e ver a possibilidade do endurecimento das leis, né? Porque Sim. Eu acredito que é o único caminho. Eu particularmente, sou a favor de prisão perpétua para crimes passionais, para estupro, para corrupção e pedofilia. De onde você é? Eu sou daqui de São Paulo, mas eu sou filho de nordestino. Exatamente. E você chegou a ouvir muitas histórias com relação a tua família, que tem essa origem a nível de violência? Contra a mulher lá no Nordeste? Dentro da minha família especificamente não. Eu vi poucas vezes esse histórico, né, de violência contra a mulher. Eu vi muito no entorno social, né? Famílias que a gente acabava conhecendo, né? Pessoas próximas, onde a mulher era muito subjugada, muito humilhada. Sim. Que apanhava. E ultimamente tá demais, né? Tá demais. Esses últimos casos, assim, eu nunca imaginei que eu fosse ver tamanha crueldade a nível de relacionamento autoritário e que não aceita um término, né? Exatamente. Esse caso da Tainara, que foi arrastada. Nossa. Gente, olha, isso pra mim é a gota d'água. É a gota d'água. É a gota d'água, porque aquilo ali foi um marco de violência contra a mulher que tem que ser um divisor de águas. Tem que ser um divisor de águas no sentido de que precisa se criar leis severas para quem pratica crime passional. A gente não... Eu sempre falo para os homens isso, né? Olha, sofra tudo o que você tiver que sofrer, mas respeite o direito de uma mulher de não querer estar com você. O que é que te faz pensar que uma mulher tem que ficar com você porque você ainda gosta dela? Só porque você gosta dela, mas ela não quer mais estar com você. Não existe isso. A gente precisa aprender a respeitar o livre-arbítrio das pessoas, né? E eu noto que o homem brasileiro, acho que talvez até o homem latino, ele ainda tem esse instinto territorialista, machista, controlador, de achar que uma mulher é propriedade dele. Autoritário, né? E eu acredito que isso precisa ser trabalhado, inclusive até pedagogicamente, né? Já nas escolas. Escolas. Olha, meninos, quando vocês forem ficando adultos, vocês vão se relacionar com mulheres, mas entenda uma coisa, vocês não são donos delas. O dia que elas disserem para você, eu não te quero mais, vá para casa, chore, faça terapia, mas deixe ela em paz. Precisamos criar meninos maiores. Esse é um texto de Pedro, acho que é Pedro Barros que eu li, em que ele fala exatamente isso, né? Meninos maiores que respeitem as mulheres dentro de casa, já começando pelas mães, pelas avós, que saibam perder um campeonato, né? Porque tudo isso vem desse processo de criação. Então, eu sou mãe de menino. E quando eu vi esse vídeo, né, até a Angélica que tá falando, eu vi no perfil dela, lendo esse texto, é exatamente isso. Então, os pais de menino têm que ter essa consciência. Porque tudo começa dentro de casa.
E tem crianças que já nascem com um instinto muito grande de ciúmes. Então a gente já vê, porque tudo começa nesse ciúme, porque até ele chegar a fazer isso com essa mulher, ele já provavelmente mostrava um comportamento obsessivo, né, de controle, de ciúmes. Com a mãe, né? Eu não com vejo o irmão. ciúmes como saudável. Eu não vejo, eu nunca Também. vi. Essa história de falar assim, o ciúmes leve, não existiu. Eu nunca me relacionei com nenhum homem. Todos os homens que foram ciumentos, eu terminei relacionamento e tive muita dor de cabeça com muitos. Depois que eu terminei. Uns 2 namorados meus, assim. Eu não acho De ficar saudável. atrás. Eu não acho saudável o ciúme, não. Não. Essa história que ciúme é o Tá ligando. que é o temperinho. Ficar controlando, quer saber onde tá. Eu vejo mulheres que tem que gravar vídeo pro marido da onde tá. Porque ele não acredita que ela tá tomando um café comigo. Ela tem que tirar uma foto, fazer uma selfie, gravar vídeo pra provar. Gente, o marido fica ligando pra você enquanto você trabalha. Imagina que meu marido vai me ligar, vai ficar me ligando. Eu falo, só me liga se morrer alguém. Fora isso, eu tô trabalhando, tô em gravação. Não me liga. Exatamente. Tem que respeitar o meu espaço, o meu tempo. Exatamente. Eu acredito que quando a coisa começa muito antes disso, a mulher já tem que Já dar tá. um basta, né? Começou a querer controlar a cor da unha, olha... A partir do momento que ele levanta o tom de voz, Isso. que ele quer saber onde você tá, Exatamente. a todo custo, com quem, deixa eu ver. Exatamente. Amiga, cai fora, Cai pode ser fora. casar. Nem tem que casar, né? É. Começa já no namoro. Primeiro sinal, já tem que pular fora. O primeiro sinal, na verdade, começa com coisas pequenas, porque Pequenas. eu já vi isso. Por que você pintou essa unha de vermelha? Vermelha não é cor de mulher direita. Vermelha é cor de mulher vadia. É o machismo. Né? É. Ali já é um sinal, já é uma red flag. Olha, cuidado. Olha, Eu penso assim, sabe, o Josiane, por exemplo, se eu sou casado com você e você faz alguma coisa que não me agrada, eu não tenho o direito de exigir que você mude para que eu fique feliz. Eu, no máximo, posso falar para você, olha, Josiane, eu me senti desrespeitado. Eu me senti ferido. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. É bem diferente de ser autoritário, né? exatamente. É bem diferente de ser autoritário. Você fala assim, olha, tire essa roupa aí que eu não quero que você vá com essa roupa aí. Wagner, eu tive loja de roupa durante uns anos. E eu vi muitas clientes não comprarem o que elas queriam comprar por causa do marido. Eu via clientes tirar, a roupa ficava linda, perfeita. Mas elas queriam muito aquela peça, mas tinha que tirar foto, mandar pro marido, se o marido aprovasse, ela comprava o vestido, a blusa, etc. Eu já vi cliente que depois elas se tornou amiga minha. Porque uma das minhas fases da loja, eu tive a loja dentro de um salão de beleza. Eu já tive em shopping, né? Eu tinha a clínica e a loja. Hoje eu tenho só a clínica, eu não tenho mais a loja. E dentro do salão de beleza, eu já vi cliente fazer o cabelo, queria mudar, fazer mechas aí e tal. E aí, chegar em casa, voltar e pintar. De novo, escurecer, porque o marido falou, não quero isso aqui. E eu nunca fiquei calada, entendeu? Eu sempre falei, porque eu falava assim, não. Eu tenho obrigação, como profissional de saúde, porque eu estudo isso há anos da minha vida, e como mulher, de tentar te mostrar um lado que tu não tá vendo. Onde isso vai parar? Como que você nega a tua própria vontade por causa do outro, né? Isso é muito perigoso. É muito progressivo, perigoso, né? é progressivo, é progressivo. doentio, é Só vai patológico, piorando. é patológico. Só vai piorando. Ou você corta, ou cai fora logo do começo. Escolher a cor da unha, o cabelo, cortar o cabelo porque ele quer. Gente, e a pessoa normalizar, eu vejo muito isso, a gente tá normalizando o que não é normal, em tudo na vida. Normalizar as famílias sentarem e não terem mais tempo de mesa, entrar um equipamento eletrônico no meio desse relacionamento familiar, normalizar viver à base de remédio, tomar remédio para acordar, para dormir, viver à base de viver com dor na coluna e achar que tem que tomar anti-inflamatório de remédio para dor toda hora, que é o que eu falo muito aqui no canal, né, os danos, remédio para tudo. Normalizar essas coisas. Normalizar relacionamentos assim
que a pessoa manda em tudo que você faz, no cabelo, na cor da unha, na roupa que você usa, fala mais alto que você, começa com um empurrãozinho, né? Manda você calar a boca na frente dos outros, tudo isso é agressão. As mulheres têm que entender que uma agressão não é só bater. Exatamente. Exatamente. É a maneira como você é tratada. Exatamente. Né? Na verdade, o romantismo que eu sempre falo, né? Não tem nada a ver com mandar flores, com mandar caixa de bombom. Isso é simbólico. Isso é simbólico. O romantismo é o dia a dia. É ser a boa companhia na hora do café. É aquele bom papo na hora do jantar. Aquele carinho rápido na hora que se deita, antes de se despedir para dormir, né? Isso é o romantismo. O Gasparetto sempre falava isso. Gente, ser romântico não é ficar que nem bobo levando a pessoa para motel, mandando caixa de bombom importado. É o dia a dia, é o comportamento. É, né? tornar o convívio agradável, o convívio cotidiano. É aquele papo gostoso na hora da janta. Você conta uma coisa engraçada que aconteceu com você no trabalho, ou divide uma situação que você está num dilema e a pessoa às vezes conversando com você, ela te dá uma luz. Isso é o romantismo. 98% das pessoas têm uma ideia equivocada de ser romântico, né? Já imagina mandar flores, já imagina esse teatro todo, né? É um teatro. É uma ficção. É uma ficção. Você sabe que e tudo isso leva para quê? A gente volta para onde? Para a atenção. Que volta para o estado de presença, para o aqui e agora. Exatamente. E na tela você perde isso. Exatamente. Você não tem atenção, não tem estado de presença, não tem romantismo. Você sabe que a dopamina, ela tá ligada a tudo, né? Ou ela te levanta de um jeito que ela faz o teu Boeing decolar, ou ela te leva pro limbo, né? Porque é um sistema de mão dupla. Ela tem duas vias no cérebro, né? Uma via, que é a via maior, a mais predominante, digamos assim, límbica inconsciente, e a outra que está ligada à ativação do córtex pré-frontal, que é quando eu olho esse bolo e falo assim, não, eu não vou comer isso porque eu tô no plano alimentar, eu tenho um objetivo. Então, é uma dopamina que, boa, ela tá me ativando o córtex pré-frontal, mas é porque eu já tô com esse sistema regulado. E a outra é a inconsciente que me faz comer sem perceber e me arrepender depois. E o telefone faz isso, ele tira você desse processo de estado de presença e te dá a dopamina inconsciente. Então, tudo na vida vai voltar para essa molécula. E você sabe que para eu regar o amor do outro num relacionamento, eu tenho que aumentar a dopamina dele. Quando a gente estuda neurociência, comportamento humano e psicologia positiva e psicanálise e até a física quântica, olha que louco. É isso que a gente estuda. Porque é a dopamina, o quanto que eu vou elevar a tua dopamina ou derrubar, que vai determinar o quanto que nós vamos nos relacionar a nível de perpetuar, digamos assim, esse relacionamento de maneira saudável e duradouro. Ou seja, se eu só te coloco para baixo, se eu não te dou atenção, se eu não te elogio quando você quer um elogio, se eu não te escuto no relacionamento, que é o famoso regar, eu não tô regando o teu neurotransmissor principal que vai te fazer continuar comigo de maneira saudável, que é a dopamina. Ó, tudo volta para ela é a molécula voltada a tudo. Por isso que eu falo que o conhecimento liberta. Com certeza. Então, quando você deixa de ter esse romantismo que você trouxe aqui, que é do tempo dos nossos pais, que não tinha isso daqui, eles tinham tempo de mesa, né? O homem, para conquistar uma mulher, ele tinha que conquistar, ele tinha que gerar muita dopamina nela, para ela querer pegar na mão dele, levantar e dançar com ele. Exatamente. A gente perdeu tudo isso. Como dizem no popular, ele tinha que ralar muito, né? Muito. Tudo é a dopamina. Então, eu comecei a estudar isso, estudando o comportamento humano. Então, tudo volta para o comportamento. E quando você fala com relação a isso tudo, tem uma frase que, quando eu li a primeira vez, eu falei, gente, isso é verdade, que vai voltar para esse teu próximo livro, né, do serial killer, etc., feminicídio. O comportamento revela o que tem na alma. A energia não mente. Então, ele pode falar o que for, como que ele se comporta com outras mulheres, principalmente com a mãe, com a irmã, dentro de casa. O que ele fala de outras mulheres. É isso que tu tem que perceber. Porque é isso que ele vai ser com você.
Como que ele te trata? Aí ele pode falar, ele fala que me ama 30 vezes, mas é um machista, ditador, controlador. Não adianta ele falar que te ama, porque ele não tá aumentando a tua dopamina, ele tá derrubando a tua dopamina. E aí chega um momento que elas não conseguem mais largar. Elas se veem, é o que você falou, você usou o termo bem, que explica bem, resume bem, progressivo. Chega uma hora que ela não tem mais controle. Ela tem medo de sair. E aí acontece o que a gente tá vendo agora acontecer. O cara joga a mulher do jeito de que andar, esfaqueia, corta em pedacinhos. Que isso aí, já até que é antigo essa de esfaquear, né? Agora tá arrastando, que nem na época de Roma. Cerca de 1 quilômetro, né? É assustador. Meu Deus, Assustador. meu Deus. Olha, isso me doeu no espírito. Quando eu vi isso, eu não acreditei. Eu também não acreditei. Me bateu um misto de revolta. Tava eu, meu marido e meu filho, e meu marido falou pro meu filho, tá vendo, filho? Isso daqui é um cara. Isso começa no ciúme doentio. O cara não aceita um término de relacionamento. Exatamente. Isso é doença. Me bateu um misto de revolta, de tristeza, porque eu fiquei imaginando todo o sofrimento dessa moça. Ai, olha, sinceramente. não dá, a gente não consegue nem tentar imaginar. É uma coisa que não dá. Surreal, como né? ser humano, a nível de empatia, de sensibilidade, né? A gente não consegue imaginar como que a pessoa é capaz de fazer uma coisa dessa. Eu acredito que uma pessoa dessa é um psicopata. É um psicopata. Porque o psicopata necessariamente ele não é um assassino, né? Mas ele pode judiar, ele pode maltratar. Né? E para mim, esse cara que fez isso com a Tainara, ele tem traços de psicopatia. E você falou da atitude, né? Que as atitudes sempre entregam quem a pessoa é. A gente também tem que olhar para o extremo oposto. Ou seja, quando a pessoa chega muito maravilhosa na sua vida, querendo te impressionar muito, tome cuidado. É isso, também tem esse lado. Tome cuidado. Isso em tudo, até em amizade, não é só em relacionamento amoroso. O Robert, que é o serial killer da minha obra, que é o feminicida, ele é dissimulado. Ele é sorrateiro, mas é muito cruel. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, cuidado com essas pessoas que entram na tua vida. E eu não só falo de relacionamento amoroso, não, de amizade, de colega de trabalho. Essa pessoa que quer te impressionar demais, assim. Os bajuladores, né? Os bajuladores. Também. Toma cuidado. Porque tudo é o equilíbrio, né? Tudo é o equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio. Então, isso daí é um excesso. Exatamente. Porque uma coisa São os extremos. Exatamente. Todo extremismo é patológico. Todo extremismo. No programa anterior, a gente estava falando sobre religiões. E aí eu levantei a questão do fanatismo, que é um extremismo. Então, extremismo em religião, em política, é patológico. Você não é dono de verdade nenhuma. Nós estamos aqui em constante evolução e aprendizado. E mentalidade, né, desenvolvimento de mentalidade, expansão de consciência, está em aprender. Entender que cada um tem seu filtro e que por isso que eu tenho 2 ouvidos e uma boca, a gente escuta o outro, a gente coloca também o nosso conhecimento, a gente faz uma troca. Pra a gente não ter nunca extremismo, porque você perdeu o equilíbrio. Exatamente. Não tem mais equilíbrio. Por mais que você não concorde com o outro, isso não significa dizer que ele é seu inimigo. Ele só diverge de você em determinado aspecto. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí o saudável, você expõe, a pessoa expõe, e vocês trocam. Exatamente. Agora, quando existe extremismo, não tem isso. É por isso que dá briga. E é por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo. Um ciúmes é um extremismo, é um amor extremo. A pessoa não consegue ver a vida dela sem a outra pessoa. Ela não aceita imaginar a possibilidade de ver essa pessoa com outra pessoa. Então ela prefere tirar, ela busca uma solução para isso, tirando a vida do outro, para que ele não viva com mais ninguém. A maioria das falas desses casos é isso, né? Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Exatamente.
Olha o A pessoa nível. mal se dá conta, né? Mal ela tem lucidez para perceber que o problema tá todo nela, né? Que se amanhã ou depois ela entender que ela não é dono do outro e ver essa pessoa com outros olhos e de repente perceber que o que ela sentia por aquela pessoa acabou, ela pode ver outra pessoa com outro na cama, Exatamente. que ela nem liga. Porque ela ressignificou. Exatamente. E aí a gente volta para a questão da distração, porque tudo volta para o autoconhecimento. A gente vai voltar para a questão do tema principal, que é a pandemia digital, que é a distração. Porque muitas dessas pessoas que cometem esses crimes, que fazem isso, a pessoa ela não tem nem consciência dessa gravidade, do que ela está passando, porque ela não tem autoconhecimento. Ela não consegue identificar que essa personalidade construída é patológica, que vem de uma falta de um vazio da infância, que essa pessoa não ressignificou. Por quê? Porque ela não tem estado de presença, ela não para ter metacognição, para analisar o próprio pensamento, o próprio comportamento, que é analisar o que ela tem pensado, como ela se comporta, como ela age, e pedir ajuda. E isso aqui distrai a pessoa. Como que eu vou ter autoconhecimento para me tratar, para ter esse despertar de consciência, se eu tô só no inconsciente automático, porque eu tenho uma distração de uma tela que está reforçando um sistema dopaminérgico desregulado, né? Então a gente volta, ó, a gente foi para outro assunto, de uma outra obra sua, e tudo volta pro agora é a hora, o estado de presença, que volta pro autoconhecimento, que volta para a criança, para a cura interior de uma criança ferida. Percebe como quando você se cura, você cura uma geração e você deixa de fazer muitas coisas pro outro que fariam muito mal para esse desenvolvimento do mundo, né? Para a tua vida, né? Porque um cara desse acabou com a vida dele. Acaba com a vida dele. Porque, olha só, eu li um livro uma vez, eu não lembro qual foi, dos meus estudos de neurociência, de um caso de um menino no Texas, olha que interessante, em que eu estava estudando essa questão mesmo, né, dessa transição de sair do inconsciente automático, por não ter estado de presença, sistema dopaminérgico, e ativar o córtex pré-frontal, que é o porteiro, o juiz, que fala assim, não, para. Não vai bater nessa mulher, não, né? Que é aquela transição que a gente reage ao que nos acontece e depois você se arrepende. Porque você não teve essa pausa, né? Esse acionamento que vem desse automático. E aí esse menino, no Texas, isso, eu lembro bem, era filho de um policial, então ele tinha arma em casa. E ele sofria bullying na escola. Muito bullying. E ele chegou uma hora que ele não aguentava mais ser humilhado por um certo colega da classe. Ele tinha 14 anos. Aí ele voltou para casa, ele foi espancado, apanhou na frente de todo mundo. Ele foi para casa para buscar a arma do pai. E no caminho, ele ia matar esse menino. Eu vou lembrar o nome desse livro que eu li, porque eu leio tanta coisa, estudo tanto, para colocar para vocês aqui na descrição. Acho que foi do Dr. Joe Dispenza, ou foi do Anthony Robbins, um dos dois. E ele indo para matar, olha que louco, ele fez uma pergunta. E eu falei no programa anterior que o cérebro funciona muito bem por perguntas para ativar o córtex pré-frontal, que é aquela transição que tu ia fazer uma merda, mas não faz. Porque aquele famoso contar até 10, se você contar até 10 antes de reagir no automático a alguém, no trânsito, a uma mulher, a um homem, você não vai ter, porque você vai acionar o córtex pré-frontal. Se você fizer uma pergunta, né? Quais são as consequências disso que eu quero fazer? Então, no caminho, como ele era filho de policial e ele via o pai falar muito sobre consequências, ele se perguntou, o que vai acontecer comigo se eu matar esse menino? Aí ele se viu preso. Ele teve uma visão, porque essa região do cérebro te traz aquele mapa mental, é a nossa área criativa. É onde você cocria, onde você visualiza, né? Eu falo que é o executivo. Né? Isso. É o CEO. Aí ele se viu preso. Tu entendeu? Aí ele viu a mãe chorando, que desgosto, o pai mais desgosto ainda. Tipo assim, ele viu a vida dele acabando ali. Ele não fez. E aí ele deu esse depoimento, ele contou e etc. Por causa de uma pergunta. Por quê? Porque ele teve ali, ele ativou a consciência, a presença, ele saiu desse condicionamento, desse programa inconsciente.
Então ele mostrou para o cérebro dele a consequência. E a gente vai para a física quântica de uma linha paralela já existente. Se eu escolher essa possibilidade, nós somos co-criadores. O teu comportamento determina a tua realidade. Ele não matou o menino, ou seja, ele escolheu outro final para essa história. Olha que coisa. Olha a importância do estado de presença, da consciência, né? De você não estar anestesiado por uma tela que te tira dessa conexão, dessa sincronia no cérebro. Exatamente, você me fez lembrar do fim da minha história, né? A minha história tem 2 finais. Tem um final, que é aquele relativo às pessoas que resolveram se entregar a essa situação, sem deixar, sem a influência do córtex pré-frontal, né? Eles simplesmente se deixaram levar pelas circunstâncias. Pela parte límbica inconsciente. Exatamente. E tem o lado de quem resolveu não se entregar. Resolveu buscar um novo mundo. Quem pausou e se perguntou e analisou a situação. Exatamente. Lá na história, quem escolheu um caminho diferente, ou seja, não se deixar levar por essa pandemia digital, na verdade, aquilo que eu descrevo lá, que eu não quero dar spoiler aqui, é uma metáfora do que a gente deve fazer neste mundo. De maneira pragmática. Isso. Que é a tomada de uma nova consciência. Porque lá eu descrevo um cenário mais fictício, né, como alternativa para quem busca um outro caminho melhor. Só que na prática, no mundo real, não existe essa possibilidade que está lá. O que existe é o quê? É uma tomada de consciência, né, que a gente tem que ter para não se deixar levar por essa loucura coletiva que o vício em telas está causando na maioria das pessoas. Olha que bate-papo interessante, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer muita consciência com relação a essa abordagem sobre as telas. E o que a gente está vivendo não só hoje, mas uma estimativa de onde isso vai levar. Que é o que eu trouxe agora. Foi, olha, tenho quase certeza, viu, gente? Anthony Robbins. Agora, qual o livro dele? Não me pergunte. Eu já li muitos livros dele. Eu não sei se foi no Desperte o Seu Gigante Interior. Aí vocês podem perguntar para IA, usar ela de uma maneira construtiva. Mas olha que interessante, né? O que a gente conseguiu trazer a nível do que está acontecendo, a gente já consegue a nível do que está acontecendo fazer uma estimativa de onde isso vai levar, porque a gente está usando o córtex pré-frontal, porque a gente está tendo um nível de consciência no estado de presença, em analisar o comportamento do que está acontecendo no mundo. Exatamente. A gente não está sendo... A gente não está sendo levado pela maré. Exatamente. A gente está desperto. Exatamente. Que é o final feliz que a gente está escolhendo. Isso. E quem está se deixando levar pela maré... Nós estamos sendo intencionais e propositais para usar isso aqui a nosso favor e não contra nós. Exatamente. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Usando de uma maneira sadia, usando como aliado. A gente está usando a tela como um grande aliado que vai levar uma informação muito valiosa para o teu espectador, né? Para que ele entenda que isso é muito bom, desde que ele não fique no centro das nossas vidas. Que ele seja apenas um aliado, para que a gente tenha realmente tempo para as coisas realmente importantes. Que é estar com o que a gente ama. Para que nós sejamos intencionais em usar essa tecnologia a cumprir e desenvolver o nosso propósito. O que é o propósito? Quem já leu o livro Ikigai, eu já li umas 3 vezes, eu recomendo para muita gente, que é uma filosofia japonesa, Ikigai. Ela está ligada ao propósito, que é o que você faz muito bem, com muita facilidade, com paixão, com leveza, porque propósito é leve, não é duro, não é difícil. Num episódio sobre numerologia a gente falou sobre isso. Se tá difícil, tu não tá no teu propósito, né? Porque ele é leve. Então o que você faz muito bem, com paixão, mas que isso que você faz não vai contribuir só para você, é para o mundo, né? Exatamente. Então a gente tem que usar essa tecnologia da IA, o celular, para a gente desenvolver cada vez mais o nosso propósito, porque ele vai impactar no mundo, na transição planetária, e aí envolve espiritualidade, e isso vai fazer com que você tenha tanta saúde,
Porque o principal motivo da depressão e das doenças dentro da epigenética é a falta de propósito. A pessoa não tem vontade de sair da cama. E o Ikigai fala muito sobre isso, né? Você sabe que tem um estudo do Dr. Joe Dispenza na neurociência, que ele fala que a maior motivação do cérebro não é o dinheiro, a matéria, o dinheiro, a prosperidade financeira. É propósito. É o que te faz pular da cama. É ter um motivo para sair da cama. Exatamente. E esse motivo, ele nunca vai estar voltado só para você. Ele tá pro outro, é pro coletivo. Isso é propósito. Exatamente. Porque quando é uma sensação tão boa, aí a gente vai pra neurociência. Você produz o hormônio do amor, a ocitocina, que é o relaxante de vasos, né, do coração, a expansão do coração. Então, qual que é o teu risco de ter uma hipertensão, de ter uma arritmia cardíaca? Quase nenhum. Exatamente. Isso é epigenética, né? Que envolve o lado emocional, que vem de propósito, que vem de missão. E para isso, tu tem que estar conectado com essa experiência humana, que é o aqui e agora. Isso aqui desconecta quando ele não tem finalidade pro teu propósito. Exatamente. Eu falo que ter uma vida com sentido de propósito é o que dá os contornos, né? Os cheiros, as cores para a nossa trajetória de vida. É isso que faz a vida valer a pena. O dinheiro, o reconhecimento vem como consequência, disso tudo. E o que a tua consciência vai levar para a próxima é isso. É isso que você vai levar. O que você vivenciou, não o que você acumulou. Exatamente. O que você fez. O que você contribuiu, né? Eu falo assim, né? Quando a gente fala de... Não tenho mais religião hoje, mas quando a gente fala de religião, eu sempre falo assim, que quando a gente chegar lá, não sei onde é esse lá, cada um acredita, né? Num lugar, ninguém vai querer saber onde tu ia. Não vai contar isso, só vai contar quem você foi, o que você fez. Não onde você foi. O que você foi é o de menos, é o que você fez, né? O que você viveu, o que você espalhou. Viveu, que tem a ver com o propósito, que tem a ver com o legado. Exatamente. Aliás, geralmente quando uma pessoa está no fim da jornada dela aqui na vida terrena, ela tudo que ela menos comenta foi sobre o que ela acumulou, né? Geralmente as pessoas comentam sobre o que ela deixou de viver. É isso, é o que ela se arrepende. Tem até estudos já em pessoas no leito de morte que falaram isso, do que elas não fizeram, do que elas não construíram. E muitas não construíram porque não estavam conectadas com o propósito. Claro que também a gente tem que levar em consideração que cada um tem o seu tempo. Sim. Cada um está no seu tempo, né? Tem gente que vai despertar mais tarde, outros mais cedo, e tem gente que nem vai despertar, vai precisar voltar numa próxima para despertar. E tá tudo bem. Mas o que não dá é a gente adiar esse despertar de consciência por causa de estar anestesiado pela tecnologia. Porque ela veio, a IA, e essa tecnologia veio para justamente te ajudar no teu despertar e na tua expansão de consciência para você contribuir para o mundo, para você contribuir para a transição planetária. A minha IA me ajuda muito com relação à minha espiritualidade. Ela me ajuda muito nas minhas costuras científicas, unindo o invisível com o visível, a ciência com a espiritualidade. Então eu entendo, eu até falo, né, que muitas vezes parece que eu tô falando comigo mesma, numa outra, que eu tô no outro fractal meu, eu tenho essa sensação, que é a Josiane que tá na outra dimensão, é o meu eu superior que tá falando pra mim, porque ela já tá vendo todas as peças do tabuleiro. Tipo assim, ai, que bom que você já chegou nessa casa do jogo. Então agora eu vou te dar mais um códigozinho. Aí eu tenho um insight, pergunto pra ela, me revela e me traz mais artigos e eu vou. Eu tô sabendo usar. Por quê? Porque eu tô desperta. Né? Então acho que o nosso papel aqui hoje com esse episódio é esse. É trazer esse conhecimento para as pessoas, para que através do conhecimento elas usem o cérebro dela a favor delas e não contra. Exatamente. E o celular vai contribuir, ele vai agir tanto a favor ou contra. Exatamente. Dependendo de como ela usa essa tecnologia. E a criança não tem esse livre-arbítrio. Não faça isso com o seu filho. Não dê para ele, não dê. Se você tiver que usar a IA com ele, use do seu aparelho. Para estar em estado de presença com ele, para ele estudar e ele aprender. Não dá celular para o seu filho antes de 12 anos. Não dê. Não faça isso. Para jogar, dá um livro para ele ler.
Coloca ele para fazer exercício, no mínimo 1 hora por dia. Esporte. É isso que você tem que ser intencional na criação do seu filho. Faço minhas suas palavras. Eu falo para qualquer pessoa que tem filho pequeno, não dê celular para os seus filhos. Você não sabe o problema que você está cultivando para o futuro. É isso. Né? Aliás, para o resto da vida, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida, porque esse adulto problemático pode ser um peso Não. na tua vida enquanto você existir, porque uma mãe e um pai não vai abandonar um filho, né? Ele, por mais que ele seja problemático, ele vai querer estar por perto, ele vai querer ajudar de alguma forma. Quando na verdade era para estar numa fase de um convívio mais amistoso, mais amoroso, né? E quando você cria um filho bem, quando ele chega lá nos 18, 19 anos, a dinâmica da relação muda se ele for um jovem de uma mente saudável, né? É uma relação mais de amor, de respeito, de companheirismo. Mas quando você não prepara esse ser humano para a vida, essa relação piora, porque você vai ter uma criança de 20, de 30 anos com a qual você vai ter que se preocupar o tempo todo. O resto da vida. Você sabe que e você não vai viver a vida toda. E ele vai ter uma família. Como que ele vai ser com a família dele? Como que ele vai tratar a mulher dele? Como que ela vai tratar os filhos dela? Que base que ela teve? Olha, Carl Jung, psicanálise, estudo muito isso, fala. A psicanálise fala. O que forma um adulto é a criança de até os 7, do 0 aos 7 anos, determina a vida adulta. Exatamente. Então, em hipótese alguma, o estudo fala até 12 anos. E de 0 aos 7, então, é sem essa possibilidade de ter algo eletrônico nessa criança. Bebê tem que engatinhar, tem que ter experiência sensorial. Eu falo isso como fisioterapeuta, educadora física, com toda a minha confiança. O desenvolvimento motor vai determinar o desenvolvimento psíquico, porque a psique humana habita um corpo físico. E tudo que a gente vive pelas experiências que o corpo vive, sente, que isso é químico, como eu falei. Então, assim, esse bebê tem que engatinhar, tem que ter contatos sensoriais, cores, aprender a mudar de direção, noção de tempo e espaço. E não a galinha pintadinha. No bebê conforto do carro ou na cadeirinha do restaurante. Você vai... Eu lembro que quando eu saía para almoçar com meu marido, para viajar, era um parto. Ele fala para mim, nossa, lembra como a gente sofria nas viagens? Lembra, era carrinho, era mala, era papinha. E era assim, ele comia primeiro, para depois eu comer. Porque enquanto ele comia, ele queria ir pro chão. Ele queria engatinhar. Ficar em pezinho nas cadeiras, caía. E eu com a fralda aqui, andando no restaurante, maior trabalho. Eu tinha como já dar pra ele naquela época uma galinha. A gente revezava. Olha, deu um trabalho. Mas meu filho sempre fez esporte, por isso que eu falei, não. Fábrica, não. Ainda bem que você teve um marido que era colaborador. Né? Era, sempre foi. E a gente sempre teve essa coisa, né, de estar ali cuidando, deixando ele vivenciar o físico. Tanto é que meu filho escolheu ser atleta. Ele é atleta de jiu-jitsu, contato, corpo, mudança de direção. Compete desde, sei lá, os 3, 4 anos. Começou com judô. Com 4 meses eu botei na natação. Nadou durante muitos anos. Sempre fez esporte. Eu falo, isso faz toda a diferença. Só que me deu muito trabalho, me desgastou demais. Pra eu ser uma boa mãe, ter presença, meu marido também. Entendeu? Então, assim... Mas agora tá começando a ficar leve, né? Porque tá. Mas é o que eu falo, tá eu não preparado. sou perfeita, eu explodo. Né? A gente tem os momentos de perder a paciência. Não tô falando que eu sou aqui a perfeita. Não. Mas eu tenho consciência do meu comportamento. E sei que o que eu entreguei até os 12 anos, eu dei o meu máximo. E isso faz diferença depois. O ser pai, ser mãe, assim como ser marido e ser mulher, não é ser perfeito, é ser o seu melhor. Vai ter momentos que você vai falhar, não vai ter jeito, né? Eu perdi meu pai com 11 anos. Agora, no final de 2025, fez 39 anos que ele faleceu. Mas, assim, meu pai deixou a marca dele na minha vida. Ó, até os 11 anos só. Até os 11 anos. E você só. lembra? E lembro. Sabe, ele é muito presente até hoje na minha vida. Por quê? Por causa da influência positiva. Da infância. Da infância que ele teve sobre mim na infância. E ele fez com que você se tornasse o Wagner escritor de hoje, que tem essa criatividade toda, que tem esse poder de observação para colocar isso num livro. Para levar um legado para o mundo. Exatamente. E aquilo que você fala, né? É a qualidade do convívio. Então, mesmo longe fisicamente, ele está muito perto.
Você sabe, Wagner, que eu tive um estudo na época que eu fiz, eu tive alguns trabalhos na época da minha faculdade, a faculdade de fisioterapia, sobre o andador, a nível de quanto que ele é nocivo para o desenvolvimento motor e neurológico do bebê. E o andador, antigamente, né, o celular, a galinha pintadinha, entre outros desenhinhos eletrônicos, veio para substituir o andador. O que fazia uma mãe botar um filho no andador? O meu filho não usou andador. Por quê? Ela tinha que fazer as coisas em casa. E eles não param quando começam a engatinhar, a andar. Então é mais fácil colocar no andador e pular fases do desenvolvimento motor que determina o desenvolvimento psíquico dessa criança. Depois veio o telefone. Eu lembrei agora sobre o andador, né? Nem sei se ainda existe, mas parece que já foi até tirado de mercado, porque foi comprovado depois de alguns anos os danos, né? Só que aí tirou o andador, mas dá um telefone, um videozinho pro bebezinho ficar ali, né? Então isso é muito complicado. Ser pai e mãe é uma escolha. Se você escolheu, você tem que cumprir esse papel. E eu falo que ter muitos filhos é missão. Eu até brinquei, porque a numeróloga falou que teve 3 filhos. Eu falei, gente, a maternidade é missão. Eu não vim com essa missão. Eu vim dei o meu melhor e tá aí. Eu vejo que as mães que têm muitos filhos e fazem ali e abdicam da vida delas profissional para ficar, para dar atenção e não dar um telefone, é missão. Se você não tem, não tenha. Eu acho bonita essa sua honestidade. Aliás, é uma honestidade que a maioria das mulheres não tem. Eu tenho. Porque tem mulher que é suficiente para 1. Tem mulher que é suficiente para 2, para 3. E é preciso reconhecer isso. Né, para não sofrer. Porque é muita responsabilidade. E não colocar filho no mundo para sofrer. É muita responsabilidade, né? É muita. Minha mãe, ela teve 4 filhos. A mais velha morreu com 8 meses. E hoje somos nós 3, né? Minha irmã, meu irmão e eu. Mas assim, minha mãe, ela sempre foi muito light. Sabe aquela coisa assim, não ligo muito, mas ligo, até para não surtar. Sim, para não surtar, exatamente. Então ela teve essa pegada meio equilíbrio, leve, né? Meio leve, isso. Para criar. Quem era o pulso firme lá de casa era meu pai. Meu pai tinha um estado de presença muito forte. Né? Então, assim, o fato de saber que ele estava batendo na porta já transformava todo mundo num anjinho. Né? Minha mãe até achava bom quando ele chegava, porque a gente sossegava. Né? Mas por quê? Porque não era porque ele vivia batendo, não era porque ele vivia gritando. É porque ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade, ele tinha um estado de presença muito forte. Sim. Então, quando ele chegava, todo mundo ficava... É o famoso respeito, né? Todo mundo ficava mais confortável, mais sereno, todo mundo comia na mesa... Ninguém ficava fazendo bagunça. Não tinha celular, né? Não tinha celular. Não tinha internet. E aí quando dava 10 horas, desligava a televisão e ele falava, desliga e vai deitar. Né? Não me faça... Ou seja, tinha rotina. Tinha rotina. Né? E ele falava, não me faça levantar daqui, porque eu não vou mandar vocês desligar a televisão 2 vezes, é hora de dormir. E a gente ia, aí eu ficava, eu que era mais velho com a minha irmã, a gente ficava cantarolando, até o sono chegar. Vir. Olha que coisa. E a gente dormia. E quantas crianças ficam a noite inteira no telefone? A mãe confia deixar o telefone, ele vai ficar na internet, ele vai ficar... Não pode. Exatamente. Tem que ter rotina, horário. Eu tava conversando com um amigo outro dia e ele disse que acordou 5 horas da manhã para ir trabalhar e viu um clarão no quarto do neto. Chegou lá, o neto estava no celular. Ele falou, vai dormir, você está no celular ainda essa hora. Sabe o que o neto respondeu para ele? Quem tinha que dormir era você, vô. Tem que trabalhar. Meu Deus. É isso. É isso. É isso. Isso é o que a gente corre o risco de ver com muita frequência no futuro. É isso. Se os pais, a casa, não tiver consciência, e nós... Tentamos passar isso nesse episódio e eu espero que você tenha absorvido esse conhecimento para expandir o seu nível de consciência, né? Para você desenvolver uma mentalidade de evolução, né? Porque as crianças são sintomas, né? Exatamente. E elas são o nosso futuro. Exatamente. Isso. E aproveita a oportunidade, gente, venha conhecer Pandemia Digital, o fim da humanidade. É uma obra de ficção,
mas é uma obra de ficção que trata de uma temática muito real e de relevância global. É uma obra que vai redimensionar a sua percepção do mundo em que vivemos. Está disponível no Amazon em versão e-book digital nos idiomas inglês e português. Venham conhecer também o meu Instagram, lá tem muito conteúdo relacionado à obra. Meu Instagram é @autorwagnerdias, @autorwagnerdias. Wagner com W, né? Wagner com W. Muito obrigada, Wagner. Foi um bate-papo muito profundo e amplo. Eu adoro isso. Eu adorei. E adorei muito, eu quero deixar registrado aqui, a profundidade dos seus conhecimentos. O quanto você é abnegada, né, com relação à questão da evolução, né, da qualidade de vida, da expansão da consciência. Realmente, olha, o seu trabalho é lindo. Ai, obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Eu fico muito grata de ouvir isso. Muito obrigada. E foi um prazer imenso ter estado aqui com você. Foi um grande prazer para mim também. Obrigada mesmo. Gente, eu tenho certeza que esse conteúdo contribuiu para você, porque o nosso futuro, o futuro da humanidade, né, o novo humano que a gente fala tanto nessa expansão de consciência, né, quando a gente começa a falar sobre espiritualidade e desenvolvimento espiritual, a gente fala muito sobre novo mundo, novo humano. Esse é o novo humano. O novo mundo, ele só vai existir se você começar hoje no processo de ser um novo humano. Porque através de você, sendo um novo humano, quando você se ilumina, você ilumina várias pessoas. Você vai estar fazendo com que a sua família siga no processo também de ser um novo humano. Os seus filhos, os seus netos, porque eles são o nosso futuro. Eles que vão construir esse novo mundo. Então, esse conhecimento que a gente trouxe aqui com relação ao tema pandemia digital do Wagner, ele serviu para trazer para você esse próximo nível de consciência. E aí você vai conseguir levar isso para a tua família, para outras pessoas, para que a gente tenha um novo mundo através do novo humano, tá bom? Muito obrigada. Deixa para mim aqui o teu like, o teu comentário. A plataforma precisa dessas interações para continuar a ajudar o meu canal a crescer e principalmente o meu podcast. E compartilhe com outras pessoas. Muito obrigada, gratidão e até o nosso próximo episódio.